Gente, muito obrigada por estarem aqui. Muito feliz com a presença de todos. É muito a agradecer a tanta gente, mas vamos simplificar. A Fundação Cultural de Curitiba, ao museu aqui, o MUMA, né? A todo o pessoal aqui do museu, em especial ao nosso diretor, Rodrigo, aqui presente, muito obrigada. Agradecer também a vários e tantos que participaram dessa exposição, desse fazer, da equipe, desde a montagem, fotografia, designer, enfim, iluminação, todos, as pessoas que estavam recebendo na entrada, me ajudando a carregar terras, a família, ao marido que ajudou a catar terra nos barrancos, tá? Então, muito obrigada a todos e às pessoas que acreditaram no meu trabalho e que acreditam na arte. E um especial agradecimento aqui ao Bini, que me acompanha há bastante tempo e está compondo essa mesa, e foi quem escreveu o texto, que já conhece meu trabalho e essa minha lida há bastante anos, ao Yara, que acompanha não há tantos anos, mas que começou a ver meu trabalho, começamos a discutir, então foi gostando também, né? Espero. E aí, a Lilian, que eu admiro muito o trabalho, que tem um domínio de cor maravilhoso, achei que poderia ser uma pessoa que poderia agregar e compor essa mesa, muito obrigada. E a Luciana, que também é uma pessoa sensível, um trabalho super delicado e que achei que também poderia compor de uma forma feliz essa mesa, tá? E a todos vocês aqui, muito obrigada. Então, se eu esqueci de alguém, por favor, agradeço a todos. Assim começamos, passando a palavra para o Bini. Muito obrigado. Por ser o mais velho, né? Bom, eu tenho que primeiro agradecer a Lisete pelo convite de escrever o texto e, na sequência, pedir desculpas ao Yara, porque daí eu fiz uma coisa absurda, porque tudo bem, o texto por um catálogo tinha que ser o Yara. E eu, mais do que cara de pau, né, não teve problema. Só não fácil, simples, etc. Né, e acabei. Né. Mas eu fiquei muito feliz de poder escrever esse texto um pouco mais longo, né, já tinha escrito sobre a Lisete, né, mas eu acho que quem vai dar, né, realmente o conceito dessa exposição inteira vai ser o Yara. Né. O meu texto não fala da exposição, o meu texto fala da obra da Lisete, que eu venho acompanhando há um bocado de tempo. Né. Mas mesmo que a gente acompanhe e que você veja os caminhos que são possíveis, que o artista vai fazendo, uma coisa importante, o artista sempre tem razão, é ele que faz. Né? Não adianta o crítico entrar no meio e querer dizer que o caminho é esse ou é aquele. Né? Eu tenho aí uma falha enorme com a Lisete, porque a primeira vez que eu vi uma exposição dela, ela estava trabalhando já com a cor terra, com o marrom. Né? E esses marrons, essas terras natural ou queimada, de vez em quando, talvez pela menor intensidade da tinta, ela chegava perto de um ocre. Né? Gente, aquilo me levou assim a pensar, mas puxa, por quê? Né? Isso aqui tudo pede cor. E foi o que eu falei para ela. Né? Veja, a tua obra pede cor, não pode ser só. Né? A terra não é só o marrom. Né? É só observar as areias do Nordeste, né? Mas principalmente eu lembrei de Itabirito, né? Aquelas terras coloridas. Né? E o óxido de ferro não produz só marrom, né? Não produz só a terraciana. Produz também o vermelho, né? Produz o amarelo, produz toda essa coloração, os ocres, né? E assim por diante. Quer dizer, e além disso, nas terras nós temos outras oxidações, né? O óxido de prata, né? O óxido de cobre, o óxido de zinco, tudo isso possibilitando cores diferentes. Né? Então foi isso que eu lembrei, quer dizer, é terra sim, né? Mas vamos... Agora, a questão foi que, né, quando eu fui ver o conjunto de obras dela, agora, né, que viriam para essa exposição, eu me assustei. Né? E se não fosse a curadoria da Yara,
eu tinha feito uma grande besteira, né? Isto é, de repente me pareceu que não era ainda o tempo dela chegar em toda essa cor. Ela explodiu em cor, né? Aquele painel grande de vários quadros, onde ela esfacelou, ela fragmentou a cor, a luz e a natureza, que é uma das coisas interessantíssimas que tem na exposição. Eu teria diluído aquilo na exposição, não, é muito forte, né? Então vejam, né, a questão de como é que se faz, né? O artista não pode, ele pode ouvir o curador, ele pode ouvir o crítico, mas quanto mais críticos ele ouvir, é muito melhor, porque nós não temos verdade nenhuma, né? Então, quero parabenizar, né, pela exposição, ao agradecer o convite, parabenizar pela exposição, né, que de repente realmente ela foi, né, ela atingiu aquele nível que eu tinha pensado, isto é, de trabalhar a cor. E nesse momento ela relembra, né, ela retoma a sua paixão por Matisse, né, que todos nós temos, eu acho, né. Um dia, se ganhar na loteria, compro o Matisse, daí apanho em casa. Mas o Matisse, né, o Albers, aquelas variações cromáticas, e o Rothko, né, eu acho que, e a partir daí ela começa então realmente a analisar as cores, né, e aí vem toda a problemática que ela tem, da cor da terra, né, as coisas que vêm ali. Por isso, né, ao escrever o texto, né, me veio em mente a obra do Bachelard, que é um autor que ela também gosta, né, que eu também gosto bastante, né, e esses dois livros que ele trabalha justamente a questão da terra, né. Isto é, né, essa possibilidade que a terra nos propõe de devaneios. A gente não precisa ir muito longe, é só a gente sair, né, fora de casa, ver um jardim, né, olhar uma terra, que essa terra nos propõe uma série de imaginações, de visões, né. Ela nos traz, né, esse alento. A terra é a nossa mãe. E a Lisette trabalha a terra nesse sentido, a terra pó, a terra matéria, né, a terra que você pode mexer, ou pôr a mão na terra, que ela faz, que é uma delícia, né. Mas a terra também enquanto universo, enquanto cosmos, né, enquanto a terra-mãe, né, a Gaia, né, e fazer, né, a terra que produz, a terra produtiva, né, a terra produz o alimento, a terra produz tudo o que nós precisamos para viver, mas a terra produz arte também, né, é isso que a gente tem no trabalho dela. Agora, a segunda questão, eu não quero falar muito, né, mas outra questão que ela levanta, e que vem desde o início, é o problema da interrogação. O nome da exposição é Pergunte ao Tempo. Mas ela já fez uma exposição anterior que ela disse Pergunte ao Vento. Né? Isto é, a grande questão na Lisette são essas interrogações. Né? A arte nos traz interrogações. O artista faz perguntas que ele não responde e que quer que a gente tente achar respostas. Essas respostas têm muito mais a ver conosco do que propriamente com a questão do artista. Nós jamais penetraremos completamente dentro do artista. Ele é um indivíduo, nós somos outro, né? E essa visão do outro sobre a obra do artista que é importante. Então, essa questão do questionamento, o que é isso? Né? O que eu tenho aqui e por quê? Né? Por que o vento? Porque o vento transforma tudo, o vento é movimento, né? O vento faz o mundo girar. E agora ela traz a questão de Pergunta ao Tempo. Nos traz outra reflexão imensa. O que é esse tempo? Ela me fez lembrar de Santo Agostinho, né, que eu adoro Santo Agostinho, principalmente nas Confissões, né, quando ele fala sobre o tempo. O que é esse tempo? Né? O tempo que ele estava vivendo era o tempo de crises dentro da igreja, né, de acusações, né, as peregrinações, etc. E ele vai colocar, quer dizer, o que é esse tempo? Todo mundo sabe o que é o tempo. Mas se vocês tiverem que fazer um discurso do tempo, é muito difícil, né? Isso é Santo Agostinho, né? Então, vem lá essa questão. E o que é esse tempo? Justamente esse tempo, né, dentro de toda a sua extensão, o tempo de reflexão, o tempo de observação, o tempo que eu tenho que ver. Eu não posso passar correndo por uma exposição. Eu tenho que parar obra por obra.
ver cada uma delas é uma busca, né, um questionamento, mas também nos dá uma solução, nos dá um caminho, né? E é justamente isso que ela abre nessa exposição. E o que pode o crítico, né? O que pode o curador? É tentar, através disso, tentando encontrar um pouquinho mais de explicações para aquilo que o artista nos propõe, achar pequenos caminhos, pequenas portas, e dizer assim, olha, dá uma olhadinha se você concorda comigo, mas não acredite naquilo que o crítico diz. O importante é o que o artista diz, né? Aquilo que ele fala, né? Então, esses devaneios, né, que ela nos propõe são importantíssimos no sentido em que nós vamos nos descobrindo nós mesmos através das questões que a Lisete pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada, Bini. E agora eu passo para o Yara, enquanto curadora. Boa tarde a todos. Para mim, fazer o trabalho com a Lisete foi extremamente prazeroso. Eu tenho, no longo da minha trajetória, orientado alguns artistas durante uns 20 anos, mais ou menos. Já formei alguns artistas. Nunca fui professora formal nem concursada, mas sempre orientei. E quando eu oriento e sinto que existe ali algum lugar, algum espaço para que haja mas não da obra em cima, do pensamento do artista, ela me instiga e me interessa curar. A Lisete me convidou, eu acho que funciona mais ou menos assim: o artista é o fazedor, o curador é o pensador e o crítico é o mediador, né? Por isso que ele tem a palavra como essencial. O curador, na verdade, tem mais o pensamento de organizar o pensamento do artista. Então, eu considero a arte como o termômetro do mundo, né? E eu acho que as coisas que mais me deixam ansiosa e me instigam a ser, às vezes, polêmica, é por acreditar nisso, né? E a gente sente quando está com febre ou quando está sadio, né? A Lisete, então, nos leva... Eu sou um pouco dispersa, então prefiro me orientar um pouquinho aqui, porque eu sou meio de viajar. Ela nos leva a falar sobre a modernidade, uma parte, e sobre a contemporaneidade, outra parte, né? Ela meio que junta esses dois momentos, né, dentro desse tempo e espaço. Ela fala, então, sobre a modernidade na questão do conteúdo e forma, e na questão da contemporaneidade nas questões do conceito e da plástica, né? Ela passa por abstracionismo espiritual do Kandinsky e passa também pelo expressionismo abstrato de Pollock, Rothko e todos os, né, componentes dessa fase, né? A gente sabe também que pintura é matéria e organicidade, que escultura é corpo e movimento, que gravura é mente e espírito, e desenho é alma e memória. Essas são os componentes do conteúdo dessas linguagens, né? Eu prefiro sempre me ater a isso para poder saber aonde pisar numa questão de curadoria. Eu vou ler aqui um pequeno trecho que foi desenvolvido por mim e por alguns artistas que eu orientei quando eu estava no Solar do Rosário. Fizemos uma exposição com esses assuntos. E me pasme, Bini, que você escreveu sobre a voz, os elementos, né, e eu havia pensado exatamente a mesma questão e nós não havíamos conversado. Então, eu fui buscar esse texto, nada combinado. Esse textozinho foi escrito por mim e por esses artistas que trabalhamos juntos nessa exposição, e eu acho que ele cabe bem aqui. Então, os elementos, eles têm voz, né? Eles falam. Então, vamos pensar o que eles falam dentro dessa exposição também, né? Eu chamo, então, a voz dos elementos. O ar é como o sentimento. Sabemos que existe, mas não podemos tocar. É o que envolve o movimento incessante dos corpos.
Ele arrepia e atrita a energia pura que nos impulsiona e conduz à constante inspiração. É a criança, é o sonhador que existe dentro de todos nós. A água transcorre e purifica os caminhos, dando início e comunidade aos ciclos passados e aos novos. Ela é a dona do recomeço, com a sua fluidez límpida, percorre e neutraliza os eixos elementares, é infinita e universal. A terra, ela é fria e quente, concede como uma mãe a vida. De uma semente faz crescer a esperança que floresce em forma de frutos e folhas. Ela fluidifica e dá significado às sutilezas que os nossos olhos urbanos não captam, tamanha veracidade e calma que nos falta. O fogo é crescente e tem vida própria. É o desejo nada racional. Ele se alastra como o descontrole do desenfreio da vontade. Queima como a força do autoconhecimento. O fogo existe em todos nós. Ele é o caminho da verdade, é a luz que evidencia a sombra e conduz à cura interior. Existe um artista italiano chamado Salvatore Garau, que está fazendo uma exposição atual onde ele fala do corpo e não corpo. Pela obra, todos já ouviram falar, ele fez o famoso escultor da escultura invisível, né? Onde ele circunda formas geométricas e deixa no vazio. E ele fala, então, agora nessa última exposição, né, que está em Milão, sobre matéria e espírito. A humanidade está perdendo o melhor que é a essência e seu lado espiritual. E eu teria aqui agora um outro item para falar sobre esse aspecto conceitual na obra da Lisette. Falamos nas questões de conteúdo e forma, e agora falaremos da parte de conceito, né? E plástica. Essa menina foi muito instigante, porque no dia que abriu a exposição da Lisette, eu participei daquela exposição da Biblioteca Pública, que era das Mulheres Arquivadas, e ganhei como prêmio esse livrinho, e parece incrível que as coisas nada é por acaso, né? Esse livrinho fala dessa questão onde Garau acaba de mencionar nessa exposição que ele está realizando no momento em Milão. Essa menina chama-se Adriana Griner. Ela foi vencedora do prêmio de categoria Conto, do Prêmio Paraná de Literatura, criado em 2012. Então, esse livro é escrito por ela e ganhou esse prêmio agora, da universidade. Que é esse pequeno grande trecho do momento atual, onde ela coloca as questões do mundo hoje, né? Discute isso, instiga isso, e nós estamos vivendo isso de uma forma bastante grotesca até, né? E estamos tentando nos segurar nesse momento tão contemporâneo. A Mulher de Shem é um livrinho que ela fala sobre, que ela faz uma análise da Bíblia. Por coincidência, o Papa faleceu, né? Então parece até coincide com o que eu queria falar. A Mulher de Shem. E se arrependeu Deus de ter criado o homem, pois que a violência graçava entre eles e seus espíritos eram maus. O que de vez em quando acontecia a Deus, pois que a criatura nem sempre era o que deveria ser, ou a criação havia sido perfeita demais e a criatura a ele se assemelhava demais, e lhe doía o espelho, ou danava a pensar por si mesma, a ter ideias próprias e formas próprias de ver o mundo, e o mundo se distanciava cada vez mais dele, e ele não mais reconhecia o mundo, e lhe dava uma vontade repentina de desfazer o que havia feito e distorcer até que voltasse a ser o que devia ser e destruir. Como agora, às vezes pensava que devia esquecer daquele mundo e criar outros mundos e outras vidas,
mas achava-se intimamente entrelaçado àquele mundo, àquelas gentes, e era com carinho que olhava as mulheres apacentando os carneiros e as cabras e as lecrotas, e os homens a semear a terra, e cuidar de suas vinhas, e embebedar-se em seu vinho, e dançar, e amar, e procriar, e morrer. Sim, mesmo a morte era-lhe bom, e olhava as mazelas que criara como um pai e um filho que engatinha, e anda, e corre, e mata, e morre. Mas não sempre, não agora. Cansava-lhe a espécie humana, e seus rompantes eram grandes e exacerbados. Se era para destruir, destruiria toda a face da terra. Destruiria cada planta, e cada animal, e cada pedra, e cada ente que restasse. Sua obra não era perfeita, e perfeita devia ser. Então, eu acho que esse trecho mostra essa necessidade tão grande que Lisete tem ao mexer na terra, ao pedir socorro ao mundo, a colocar a parte mais instigante que ela... Segura um pouquinho aí para mim. Né? Eu queria dizer, então, o seguinte: essa curadoria nos diz que ela não é uma exposição de pintura, nem de escultura, nem de desenho ou gravura, e sim é uma exposição de arte. Né? Eu acho que é isso que eu queria dizer. Essa é como pensei a exposição da Lisete. Muito obrigada, Yara. E agora, nossa, eu estou ficando com o coração tão feliz com tudo isso. Agora eu vou passar para a Lilian. Eu, como a Yara, não sou tão eloquente quanto o Bini, então preciso da colinha também. É para não perder, viajar. Queria agradecer o convite de estar aqui, Lisete, comemorando essa tua exposição e participando desse processo, enfim. Queria também agradecer a presença de todos, nomes tão importantes aqui, artistas como Elvo, Mazé, a Rosimeire, né, o John, o Cláudio, várias pessoas legais aqui acompanhando essa conversa com a gente, muitas outras pessoas, umas que eu ainda conheço e outras que não. Agradecer a presença de todas e todos. Então, fui convidada a compor essa mesa com nomes bem mais célebres e celebrados que o meu, para falar de cor. E Pergunte ao Tempo, título dessa exposição de Lisete Zen, se faz bastante intrigante quando pensado junto à prática da cor em arte. Isso porque a cor em arte sempre foi uma coisa relativa ao tempo. Em primeiro lugar, porque é algo intrínseco à percepção e ao tempo de percepção. O Bini já abordou um pouco sobre isso. Porque ela se entrega ao ver aos poucos, mesmo quando traz o impacto na chegada por saturação intensa, e a gente tem isso na exposição da Lisete também. Ela se entrega aos poucos pelas passagens de tons e pelas nuances, que só se percebe com o tempo de exposição ao estímulo, que é a própria cor. Apesar dessa literalidade na exposição, neste caso específico trazido a nós por Lisete, com a curadoria da Yara, bastante generosa também com o trabalho da Lisete, o que devemos perguntar ao tempo? Acredito que, a partir dessa pergunta, muitas abordagens interpretativas podem ser adotadas. Desde a do momento de vida atual da artista em relação à sua trajetória acumulada, que é da onde parte o texto do Bini também, de uma maneira muito generosa, com essa trajetória da Lisete, passando pela ideia do processo artístico para a construção de cada trabalho aqui exposto e suas relações estabelecidas na expografia, como observadas pela Yara, até a experiência do observador dentro da exposição. E é essa última que eu me apegarei para falar de cor, que é aonde eu entro nessa exposição como uma simples observadora.
como observadora dessa exposição, não pude deixar de pensar no papel da cor no trabalho de Lisete e o quanto esse papel trata de diferentes propostas de experiência para o observador. Deixa eu ver. As coisas no mundo têm cor. Essa cor pode ser natural ou artificial, não importa, pois elas sempre serão as cores das e nas coisas. A cor natural é aquela que vem da própria coisa, a cor da terra, do leite, do carvão, do pólen, tantas outras. A cor artificial é aquela atribuída aos objetos, cerâmica esmaltada, coisas pintadas, que adquirem a identidade daquela cor com o tempo. A cor significa a coisa significa a cor. E esse tipo de experiência, portanto, é a cor como objeto. E a gente tem esse tipo de experiência na exposição da Lisete. E a gente percebe, a partir da leitura, por exemplo, de John Gage, né, a cor na arte, que isso também se estabelece em muitos outros artistas. A gente pode dizer o Wolfgang Leib, que é um artista que vai fazer uso do pólen, né? Ele vai coletar durante muito tempo pólen de flores como as de avelã e vai expor, montar esses pólen, derramar esse pólen no ambiente expositivo, como a Lisete faz com a terra. A gente também tem, no caso da Beatriz Milhazes, uma artista brasileira que vai coletar coisas que são coloridas pelo marketing, né? Embalagens de chocolate, e vai montar com essa cor dessas coisas as suas colagens. E também um outro artista daqui, Geraldo Leão, que vai fazer trabalhos com caseína do leite, né? E vai, a partir da caseína, colar terra sobre a tela, colar cal sobre a tela, né? E fazer suas pinturas. Outro tempo de experiência proporcionado pela exposição é a da cor, é a de que a cor também é literalmente subjetivada e se dá de fora para dentro e de dentro para fora do observador e da própria artista. Nessa experiência, camadas e camadas de significados atribuídos podem ser acionadas e as propostas artísticas são vivenciadas pelo observador, que atravessa a proposição e é atravessado por ela. Assim, então, né, essa experiência que a cor proporciona na exposição também é aquela da cor que passa a ser uma espécie de medida do mundo, né, como uma experiência de ancestralidade e de cultura, né, que a cor também proporciona. Aqui na exposição a gente vê claramente isso naquela repetição dos círculos concêntricos, né, desse gesto que é um gesto ancestral, desse uso da espiral que está acontecendo tanto nas pinturas como nesse derramar dos materiais sobre o chão, né, sobre o solo. E, para concluir, a cor a partir dessa literalidade de fatos que se verifica na experiência do tempo presente que o ser humano vivencia com o seu contexto na exposição. Tal experiência aciona o caráter performativo da cor. E aqui eu fiz uma interpretação que voou longe. Propostas artísticas aqui presentes se instauram por meio de uma ideia de ação, de movimento e processo congelados no tempo da duração, assim constituindo uma espécie de teatralidade da cor. E aqui eu puxei esse conceito de performatividade, teatralidade, lá da Rosalind Krauss, quando ela vai falar da escultura, né? E eu achei que a experiência de cor aqui na exposição da Lisete também tem uma proximidade com isso, né? É também uma experiência que o observador vivencia. E, deste modo, então, a cor também ganha essa dimensão do espetáculo aqui. Então, essa é a minha experiência como observadora dessa exposição. E passo a palavra aqui para os demais. Muito obrigada, Lilian.
Nossa, quantas relações, nossa, com a Roseli, tá ótimo, muito obrigada. E agora, continuando, passo para Luciana Marta, né? Só você e o meu pai que me chamam. Boa tarde para todo mundo. É um imenso prazer para mim estar aqui. Só a Lisete e o meu pai que me chamam de Luciana Marta. Mas eu também atendo, né? Imagina, adoro meu pai, enfim, vou até citá-lo aqui no início. É bem bacana eu estar assim por último, escolhi, né? Porque eu estou me sentindo como meu pai dizia também, subvice interina, carimbadora substituta. Vou meio que falar um pouco do mesmo, né? Eu estou aqui por último na fala, mas não por último no sentimento. Eu conheci a Lisete há pouco, né? E conheci a Lisete por um viés, fui recomendada pela Meire, talvez, e também a gente ficou ali conversando com as pessoas 60 mais, né? Lembra? Assim, então eu a vi como educadora também, enfim. Foi vários lugares que eu estive para... Esse negócio de segurar aqui não está dando certo, Vem aqui. né? Pois é. Não, mas daí eu vou depois ficar o senhor lá. avisa. Tá bom. Você, ela senta aqui. Eu acho que eu podia até ficar em pé. Não, vai ali no meio. Pronto. Mais fácil você estar aqui. Ok. Obrigada. Eu escrevi, não foi para não viajar, não, porque vocês viram que eu viajo assim mesmo escrevendo, sabe? Foi para tentar me organizar mesmo. Então, e eu a conheci a Lisete, conheci o trabalho dela, e acho que eu trago aqui uma visão de... eu sou artista na essência e professora na conveniência, né? Não consigo separar as duas coisas, e a minha conversa com a Lisete foi por um viés poético. Quando a gente está assim numa mesa, a gente tem que trazer a professora porque eu preciso traduzir aquilo que eu senti lá, né? Então, também vim aqui para falar da cor, mas eu não consigo entrar na cor assim de sopetão. Eu trouxe aqui três momentos. Eu queria destacar 3 momentos. O primeiro é a terra, como o Bini já falou, Yara também, Lília também, mas Lisete me falou através da cor da terra. Depois eu queria falar um pouquinho sobre o maravilhamento, sobre o encantamento, que não é um encantamento alienante, mas um encantamento construtivo. E aí, por último, fechar um pouquinho, sem falar 3 horas e 37 minutos, mas 5 minutos, né? Para não cansar todo mundo, mas falar da cor como uma mediação disso tudo, né, para a gente. Então, sendo acadêmica ou trazendo para cá a professora Luciana Marta, né, eu vou subir nos ombros, porque a gente faz isso, né? Subir nos ombros de alguns autores, algumas autoras, né, para ajudar a gente a traduzir aquilo, né, que eu vi, que eu senti ali. Não sei se vocês conhecem, para falar do tema que a Lisete traz, né, não sei nem como começar, né? Assim, a terra é onde a gente vive, onde a gente se desenvolve, e que a gente tinha que ter mais cuidado, a gente está sofrendo todas as consequências, a gente dá
caminhos para pensar o meio ambiente num viés acadêmico, num viés teórico, num viés militante, ou sendo... Mas, enfim, a gente não está conseguindo. Como sociedade, a gente não está conseguindo. Vou subir nos ombros aqui do Antônio Bispo. Não sei se vocês conhecem, não sei se você conhece, Lisete, um pesquisador, um pensador quilombola, que acabou de falecer, enfim, infelizmente. E ele traz uma coisa que eu senti na vontade que a Lisete tinha, nos anseios dela, né, de trazer a gente para perto desse pensamento, que é o seguinte: ele diz, olha, a gente é floresta, nós somos meio ambiente. Então, se a gente faz mal para aquilo, ou se a gente se separa daquilo, a gente vai ter, né, a volta. O nome do livro dele é A Terra Dá, a Terra Quer. Né? E aí ele continua, eu posso dizer um monte de outros, né? Ayrton Krenak, vocês já devem ter ouvido falar, ou a Uira Sodoma, aquela artista maravilhosa da Amazônia, tentando nos dizer isso, né? Ele continua, o Antônio Bispo, continua dizendo assim: então, sabe quem tirou a gente desse pensamento de eu sou árvore, né? Quem tirou foi o desenvolvimento. Por quê? A palavra desenvolvimento é isso mesmo, é desenvolver. E o que a gente precisa é se envolver de novo. Nesse sentido, eu acho que o trabalho da Lisete tem muito a nos dizer, através disso que eu chamei de encantamento. O maravilhamento que ela traz para a gente é uma tentativa de nos envolver novamente, né? E pensar no que é que esse progresso, esse desenvolvimento nos separou, né? Porque não é possível mais viver assim, né? Então foi a primeiríssima coisa que veio na minha cabeça, assim. Depois, conhecendo a Lisete, explicando o trabalho dela, né, para as pessoas ali, aí eu tive certeza, porque não era um maravilhamento ou um encantamento que ela estava propondo alienante. Era um envolvimento, né? Era uma proposta de relação com crítica, né? Com ampliar o senso crítico das pessoas. E aí, nessa situação... Olha, deixa eu exemplificar assim, essa questão do envolvimento, da tentativa de trazer o envolvimento com a cor, né? O Bini falou, a Yara também, a Lilian também, da cor da terra, né? Eu até vim de cor da terra, né? Assim, até vim, né? Porque eu sou professora de teoria da cor e aí a gente sempre vai, né, com exemplos em si, né, para exemplificar mesmo, né, essa coisa acadêmica mesmo, de ser didática. E aí, em mim, aqui, estão todas as cores da terra, assim, em mim. Se eu fizer várias misturas aqui, eu vou ter várias terras, né? Mas percebam a minha pele. Percebam a pele de todo mundo. É exatamente a mesma coisa. Eu sou da cor da terra. Todos nós somos da cor da terra. O desenvolvimento me tirou dessa sensibilidade, né? Então, que tal olhar para si, né? Olhar para si, ter essa autoconsciência.
E foi assim que o maravilhamento, o envolvimento que eu tive com a obra da Lisete foi nesse sentido, né? De se ver como terra, de se ver como ambiente, né? E aí eu queria finalizar, eu ia falar do Paulo Freire, nossa, olha só, Esperançar, da Bell Hooks e tal, mas eu acho que acabei sintetizando na maravilha, né? Deixa eu só assim, falar um pouquinho da coisa da cor específica que o Bini falou no início, né? A coisa da explosão da cor, né? Falar um pouquinho sobre o que eu senti de caminho para essa explosão da cor, né? Da Lisete ali naquele momento, né? Nessa exposição. Em teoria da cor, tem duas máximas que a gente aborda, não só em sala de aula, né? Eu também escrevi um livro sobre isso. O primeiro é uma frase de um pesquisador muito importante para a gente, do Albers, dizendo: a cor não comunica sozinha. Não adianta eu colocar para cima, né? Ela cai daquele jeito e vai rolar alguma coisa. Sempre tem uma construção cultural, contexto onde ela está envolvida, dizendo para a gente. Então, eu estou dizendo isso para a gente pensar a cor ou essa explosão da cor lá no trabalho da Lisete, né? Uma outra máxima é do Tao, da teoria da cor oriental. Tudo que existe tem cor, inclusive a gente, inclusive perto da árvore, né? Inclusive tudo, né? O que não existe não tem cor. Então, a gente precisa estabelecer relacionamentos, né? Baseando-me nisso, que eu acho que é uma coisa meio de vício, né? De tanto estudar cor e tal, dá para a gente perceber que a explosão da Lisete para as cores foram nas cores primárias, né? Vermelho, amarelo e azul. As cores primárias, em teoria da cor, a gente diz que não são cores primitivas, são cores primárias essenciais. Então, são cores que a gente não vive sem. Vermelho, amarelo e azul é sangue, céu e sol. Hoje em dia, existe um movimento para a gente descolonizar a teoria da cor, sabe? Vou terminar assim, para não falar muito, senão... De novo, né? Tem um movimento, nos congressos de cor, existe essas coisas, sabe? De congresso para a gente discutir cor. É muito legal. Tem mais de 6.000 pessoas de várias áreas. É muito, muito legal. A arte está sempre presente ali, né? E aí tem um movimento nos pesquisadores e pesquisadoras brasileiras, para a gente descolonizar essa sensação de que as primárias seriam primárias para a gente também. Amarelo, o sol, sangue, o vermelho e o céu azul, né? E a gente está chegando à conclusão que as secundárias são mais primárias para nós, que temos uma história, né? Temos uma história que vem antes da colonização portuguesa, aqui no Brasil. Sabe quais são as secundárias? Entre o vermelho e o amarelo, porque essa primária, gente, essas primárias, vermelho, amarelo e azul, agora eu vou vestir a professora de novo. Essas primárias a gente tem que olhar com os olhos fechados, vocês sabiam? Porque não dá certo se você misturar o vermelho com o azul, não dá o roxo nunca, dá um cinza neutro, porque, né, sinteticamente a gente não consegue, o vermelho ainda é divisível,
ele ainda eu consigo dividir em magenta e amarelo. Mas, enfim, vamos voltar lá com os olhos fechados, né? Vamos ver as secundárias. Laranja, que é o fogo. O verde, que é a floresta. E o roxo, que é o movimento da Terra no entorno do Sol. É o ocaso e o amanhecer, sabe? Então, é o movimento da Terra, que é a vida. Então, isso para a gente seriam as primárias descolonizadas, né? E isso tudo está lá na explosão de cor da exposição da Lisete. Quer dizer, é a essência e a necessidade de envolvimento e não desenvolvimento, né? Então é isso, gente. Vou parar. Maravilha. Muito obrigada. Nossa. Bom, muito obrigada a Luciana, né? Não é mais Luciana. Não é a Luciana Marta, é a Luciana. Tá. Muito obrigada a todos aqui. Aí, eu acho que podemos abrir. E devo dizer um muito obrigada especial, que eu não comentei no início, a Cultural Office, na presença da Mônica, e aos patrocinadores, tá? A Trombini, ao BRDE e ao Paraná Equipamentos, que acreditaram e que continuem acreditando e apostando na arte, né? Nós precisamos acreditar e a arte faz essas coisas maravilhosas. Eu acho que nós podemos abrir, não sei se vocês têm perguntas, colocações, tiverem respostas, gente. Eu pergunte ao tempo se alguém tiver resposta. Então, fica aberto se alguém quer falar alguma coisa. Mas é uma pergunta bem rápida. Você quer o microfone? Não precisa. Primeiro, parabenizar a mesa, né, pelas falas, todas muito diferentes entre si, mas com uma certa qualidade de envolvimento, né? Muito legal o termo da Luciana. Parabéns pela exposição, Lisete, também. Obrigado pelo convite. A pergunta é: para onde que você vai daqui? Não hoje necessariamente, né? Tem um compromisso, mas para onde que essa exposição vai, né? Aonde que nós vamos ver você ainda, né? Bom, não sei se eu entendi bem a pergunta. Para onde esta exposição vai? Você está pensando em general? Sim. A pesquisa continua. Já estou com algumas, sabe aquelas luzinhas que vem assim que você acorda de noite e começa a pintar? Tem a ver com terra, tem a ver com a argila que está forte também junto e com a cor. Mas a exposição daqui eu tenho vontade sim de levá-la para outros lugares. Não procurei ainda, até comentei por alto com a Mônica que de repente a exposição está pronta. Eu agradeço a vocês todos que comentaram, fizeram uns comentários bem construtivos e vocês que estão aqui de alguma forma também ficaram instigados, então eu acho que isso foi uma resposta muito boa para mim. E agora eu preciso realmente pensar e correr atrás, porque vocês sabem que artista tem que arregaçar as mangas e de repente a ideia é levar ou para Santa Catarina, levar talvez, se eu conseguir alguma brecha, algum caminho para São Paulo seria ótimo, mas a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? E se não aqui no Paraná mesmo, talvez me ocorreu a hipótese de Londrina, de Cascavel. Vou buscar que tem uns espaços interessantes para poder estar mostrando, tá? Então, acho que é isso. Mais alguma coisa? Eu fiquei maravilhado, né? Claro, quando ela falou de maravilhamento, eu acho que aquilo que uma exposição pode produzir em nós, esse é o estado, né, do maravilhamento, né? E não do desenvolvimento, né, mas desse envolvimento. Agradeço demais as tuas palavras, acho que foi maravilhoso, inclusive levanta a questão da teatralidade, né? Ela fez um teatro. Só queria acrescentar uma coisa. Quando eu resolvi falar especialmente sobre como é que eu cheguei a interpretar a obra
da Lisete, e não lembrei que ninguém tinha lido o texto, né? Então daí a Oiara falou na questão dos 4 elementos, né? E, então, só para completar, eu acho que esses 4 elementos estão presentes o tempo todo, né? A Lisete trabalha nessa transformação, né? Por isso a questão da pergunta lá, né? Sobre o vento, né? Ela vai transformando isso, né? E nós temos ali, né? O ar, a água, o fogo e a terra. Obrigada, Bini. Mais alguma coisa? Bom, então, eu quero, assim, mas realmente do fundo do coração agradecer a todos que estão aqui, que gastaram um tempo para vir até aqui, que, enfim, eu sei que sair de casa no meio de uma tarde, depois de um feriado, de uma emenda, nossa, muito obrigada mesmo. As carinhas são todas conhecidas, a Rosimeire, a Ana, enfim, o Elvo, a Marilena, a Mazé, todo esse grupinho aqui. Gente, a todos vocês, muito obrigada. Meu carinho é imenso, muito obrigada mesmo. E em especial aqui, esses componentes da mesa, que falaram coisas muito bonitas. A minha vontade realmente com essa exposição era mexer um pouquinho, jogar sementes, tá? Jogar sementes, porque esse é o papel da arte, de a gente fomentar a crítica, de a gente instaurar dúvidas, provocações, e só que assim, são provocações que a ideia foi colocar, e elas vieram meio, digamos, um pouco mais pesadas, entre aspas, quando eu quis trabalhar com carvão, quando eu quis trabalhar com esses contrastes do preto e do branco, que para mim era morte e vida, e as terras, aquelas terras vermelhas, é onde fui buscar sementes para trabalhar ciclos da vida e fertilidade. E aí, se vocês olharem algumas passagens de cor nas pinturas, que também elas são um pouquinho mais fortes, azuis e vermelhos, buscando terras e águas, e umas janelas de outono, umas coisas, e de repente, como foi muito bem, parece que interpretado aqui, vieram as cores mais limpas, tá? E vieram aquelas formas mais orgânicas e inorgânicas, dançando e movimentando, e aquilo me incomodou um tanto. Tanto que eu conversei com o Bini e falei que estava incomodada com aquilo. E realmente, comentei com a Oiara também. Puxa, mas eu queria uma coisa mais pensante, mais forte, e daqui a pouco eu estou com alguma coisa muito leve. E aí eu pensei melhor, quando eles me disseram o porquê, que eles achavam que estava condizendo e tudo, e realmente, gente, vamos incomodar, que a arte incomode, mas que tragam uns caminhos de saída, tá? Que tragam umas luzes no fim do túnel e que venha o nosso esperançar, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Muito obrigada de coração a Lilian, a Oiara, a Albine, a Luciana, tá? E a todos vocês. E agora quero convidar com bastante gosto, que não deu para servir nada na abertura, e agora tem um cofezinho pronto aqui atrás, tá? Então vamos poder tomar um cafezinho e comemorar um momento feliz. E quem não tiver pego ainda o catálogo, tem por aqui. E aí vocês podem ler depois aqueles poeminhas para meditar um pouco sobre as questões do tempo. Muito obrigada.